Bem, vamos lá, gente. Esse é o último módulo do nosso curso. Nós vamos... Tem uma API que eu já criei aqui, por padrão, né? Para o curso. E usando já o Visual Studio 2019. Se você não tem o Visual Studio 2019 instalado na tua máquina, você pode instalar de forma gratuita em uma versão específica do Visual Studio no site da Microsoft. Só você baixar e instalar. Demora um pouquinho para instalar. Precisa também uma máquina boa para você instalar e você pode utilizar, né, já para desenvolver uma API, ok? Então aqui a gente criou uma solução, ok? E eu criei uma solução onde tem uma controla que chama Gas Station, ok? O que é, né, essa controller? O que é essa API? Essa API aqui, ela é uma API onde eu cadastro, né, falando um pouco do negócio da API, né, onde eu cadastro vários postos de gasolina em seu determinado ponto do GPS, ok? E depois dependendo da posição do GPS e da onde eu estou, eu consigo saber a posição, né, em quilômetros, né, do que aquele posto está perto de mim ou não, tá? Estamos utilizando aqui um banco de dados Mongo, tá? Para isso, logicamente, a academia vai prover de cursos de Mongo também para vocês, de NoSQL e SQL Server, mas agora não é o intuito. O intuito é entender, né, o conceito de API, os seus verbos, os seus códigos de retorno, né, como padronizar uma API de forma, né, prudente e de forma correta, e da forma mais correta possível, para o seu desenvolvimento e assim por diante. Ok? Então aqui nós criamos aqui essa controller, Gas Station, ok? Aonde eu tenho aqui já os meus verbos, né? Então eu tenho aqui um método de post, ok? É dessa forma que eu faço a minha notação, né? Essa notação que define o meu verbo no método. Então este meu método post, né, de notação do verbo post, aonde ele retorna o código 201, que é o created. E esse aqui, como vocês estão vendo, é o código 201, created, ok? Aqui no get embaixo o verbo é get, aonde na minha rota eu passe o ID e passando o ID como parâmetro, né, para mim selecionar esse cara. E aqui está muito explícito. Ele foi lá no meu banco de dados, foi selecionar esse recurso por esse ID. Caso ele retorne nulo, né, ele não encontre o objeto, ele vai retornar aqui not found, que é o código 404, ok? E caso deu tudo certo, né, encontrou o recurso, código aqui 200, como vem aí, ok? Então, o meu método get, né, de verbo get, passando o ID na rota como parâmetro, caso encontre ok, 200, caso não encontre, 404. O meu outro método também é um get, só que é um get que retorna todos. Né? É uma lista de todos os postos de gasolina que eu tenho na minha base de dados, né? Que também vai retornar 200 com a lista, ok? E aqui eu tenho um outro método get que com a rota proximity, que significa, nesse caso, que eu estou tentando obter os postos de gasolina perto de mim, né? Do meu ponto de onde estou, quero saber quais postos de gasolina tem perto de mim, né? Num raio de 5 km, que isso que foi eu que defini na API, ok? Caso ele encontre, também vai retornar o código 200 com os postos, né, uma lista de postos de gasolina que estão perto de mim, ok? Passando por parâmetro a minha latitude e a minha longitude, ok? E também um filtro se precisar do nome do posto de gasolina.
Isso aqui é passado por parâmetro via query string, tá? É aqui que está definido como eu passo o parâmetro, né? Aqui via query string. No post, como já falamos aqui acima, no post eu passo no body, no corpo da requisição, esse objeto que chama getStationInput, tá? Esse parâmetro aqui, esse objeto ele tem 3 propriedades, ó: name, email e location. E dentro desse location, que é um próprio objeto também da minha API, é onde eu tenho o tipo e uma lista de double que eu tenho que passar as coordenadas de longitude e latitude, ok? Então, no corpo da requisição, eu passo esse objeto para que seja no post e também no put, que é o próximo método que eu ia explicar, que é alterar o posto de gasolina com aqueles dados, passando por parâmetro na rota o ID. Na query string eu passo o ID, mas no corpo da requisição eu passo o input com as alterações do meu posto de gasolina. E também da mesma forma, caso eu encontre o recurso pelo ID, eu mando alterar aqui com esse update e caso deu tudo certo, accepted, que é o código 202. Caso ele não encontre aquele recurso, código 404. Código 404 aqui, caso ele não encontre. Então aqui, até agora a gente seguiu conforme a gente aprendeu durante todo o curso, né? Todos esses módulos aqui, tá? E aqui é o outro que é o delete, que também segue os mesmos padrões. A minha notação de delete, né? Dizendo que é do verbo delete, passando na query string da rota o ID e aqui deletando, né? Passando na rota o ID. Caso encontre o recurso, ele vai e deleta. Caso deletou com sucesso, ok, código 200. Caso ele não encontre, código 404, como not found, tá? Então aqui, essa API é simples, eu vou deixar o link para vocês baixarem esse código depois para vocês verem como funciona, ok? Essas rotas e esses códigos, tudo bem? Mas vamos seguir aqui ainda com o entendimento da API, ok? Eu vou dar um start nessa API para vocês verem a documentação que é gerada nessa API. Existe um pacote do NuGet que é o Swagger, que ele gera essa documentação da API conforme está escrita, conforme ela está escrita na API aqui, de certa forma, ok? Então aqui, para todos os meus métodos que eu tenho aqui, com anotação, né? Eu tô colocando aqui, ó, falando que esse método, né, do verbo post, ele retorna 201, que também ele pode retornar 400, que também ele pode retornar 500. Lembra dos nossos métodos, né? O ADD pode ser que tenha alguma propriedade dele que seja obrigatória e pode retornar 400, porque é uma má requisição. Caso o meu banco de dados esteja fora, ele vai retornar 500 porque é o erro de servidor. Lembram daquilo que a gente falou num dos vídeos anteriores, ok? Aqui, no meu método, né, do verbo get, também, no sucesso é 200, aqui pode ser que ele retorne 404 e pode ser que ele retorne 500 também, da mesma forma. E nesta documentação, ele tem aqui, deixa eu abrir ele aqui, eu não sei se eu startei, ele abriu aqui, nesse outro browser. Então aqui, ele tem aqui a documentação. Então como vocês podem ver, o get, a rota é API/getStation, ok? O post é a mesma rota, só que o que muda de um para outro, o que diferencia de um para outro é o próprio verbo, get e post. Tá vendo? Então aqui eu sei que eu vou inserir e aqui eu sei que eu vou obter. O próximo é um get também passando um parâmetro que é o ID. Que é o ID
do posto de gasolina que eu quero obter. O de baixo, que é o put, é a mesma rota no de cima, como também é a mesma rota do delete. Só o que diferencia uma rota da outra é o próprio verbo. O get, um put e um delete. Então aqui eu sei que eu obtenho dados, aqui eu sei que eu altero dados e aqui eu sei que deleta dados, ok? E aqui tem um outro get passando, né? O posto de gasolina, quais são os postos de gasolina que estão próximos a mim, certo? Então aqui eu tenho parâmetros, ó, latitude, longitude e o nome, caso eu necessite que venha caso eu queira filtrar por posto Alameda, sei lá, ele vai filtrar por nome, ok? Então vamos fazer aqui um teste, mas antes disso eu gostaria de mostrar o código para vocês e como ele está escrito, ok? Com as regras de negócio escritas lá dentro. Então aqui nesse método que é o add, aqui, vamos acessar ele, na verdade tem uma interface aqui, vamos acessar o método aqui, que é esse aqui. Então nada aqui, inserir, ele vai adicionar o e-mail, o nome e a localização e vai mandar inserir na minha base de dados. Ok? Simples assim. Aqui para o meu método de get por ID, ele vai no banco pelo ID e retorna. Aqui retornando todo mundo, que é o meu método de get, obtendo todo mundo. Aqui o meu método de aproximação, que é passando a latitude e a longitude, ele vai no banco e faz o cálculo dos postos que estão mais perto de mim. Aqui do delete, somente deleta. E aqui o update, passando o ID, né? Então ele passa o ID. Para que ele passa o ID? Né? Para ele selecionar o anterior e para mudar para o novo, certo? Então aqui ele vai mandar alterar esse cara, esse novo posto que está aqui, ok? Muito provavelmente a implementação está no outro método que está aqui dentro. Deixa eu só acessar ele aqui para mostrar para vocês. Que aqui ele filtra o cara antigo, né? Altera os valores dele e manda atualizar no banco. Ok? Então é dessa forma como está escrito. Aí vocês podem dizer, pô, mas não tem a validação de dados, né? Conforme você falou que tem, caso for dar 400. Realmente, mas isso foi de propósito, para mostrar para vocês como isso funciona. Ok? Podemos fazer de N formas, tá? N estratégias para que esse dado venha para cá. Podemos usar notificação, podemos usar exceção, podemos usar várias formas. Mas aqui, de forma bem simples, vamos usar exceções, ok? Então aqui no adicionar, a gente vai colocar aqui uma validação de um dado que é obrigatório. Vamos colocar aqui o dado, só também de forma simples, que é o e-mail, tá? O e-mail ele é obrigatório, certo? Então, se o e-mail ele é obrigatório, eu preciso, nesse caso aqui, que ele seja validado. Então, vamos colocar aqui um if, que eu vou ter aqui um input, né, que é o objeto que veio por parâmetro para mim, e-mail. Na verdade, antes disso, vamos colocar aqui um cara que chama string.is null or empty. Caso essa string seja nula ou branca, eu tenho que falar que não pode. Então aqui eu vou colocar vamos trabalhar com uma exceção, throw new, vou colocar aqui como argument no exception, tá? Eu estou tratando como uma exceção, tudo bem? E também vou colocar aqui uma mensagem, tá? Isso é uma forma de fazer, tá, gente? Mas vocês podem fazer de outras formas e existem também formas melhores de se fazer. Eu só quero exemplificar os códigos HTTP com vocês. E escrever aqui, ó, e-mail é obrigatório. Logo mais também na academia vamos ter outros cursos de como fazer esses tipos de estratégias, tá? O melhor aqui é usar notificação ao invés de exceção.
né? Mas vamos usar aqui nesse caso a exceção, tá? Então aqui vamos aqui ter dizendo uma exceção do tipo argument no exception com uma mensagem de e-mail obrigatório. Então aqui nesse caso aqui eu vou colocar aqui um try catch, tá? Um bloco de try aqui e aqui um outro de catch e colocando aqui o argument no exception, ok? Então aqui, caso de essa exceção, eu posso retornar isso aqui, ó, return bad request desse cara, dizendo ponto o meu message que eu escrevi lá, que é da mensagem. Então esse bad request, o código dele é qual? O código dele é 400, que é o que a gente definiu, né, o que a gente também aprendeu durante o curso, ok? Então, aqui, caso der certo, ele vai me retornar um created. Caso eu não estou passando um valor que é obrigatório para ele, ele vai me dar bad request, ok? Então, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste agora. Só voltando aqui. Vamos startar essa API aqui. Vamos startar ela. Eu vou colocar, essa API já está disponível, tá? No meu GitHub, mas eu vou deixar nas descrições do curso esse link. Então aqui no Swagger, aqui eu vou no método post, correto? Aqui eu vou pegar aqui o nome, então eu vou colocar aqui posto alvorada. O e-mail eu vou colocar em branco, localização, o type aqui é type assim, ok? E as coordenadas, por enquanto eu vou colocar uma qualquer aqui, desse jeito aqui, porque é a coordenada de latitude e a longitude. Na verdade, não é type, na verdade aqui é point, se eu não me engano. É isso que é point. E vamos executar aqui. Vamos colocar um ponto de interrupção lá para a gente entender o que vai acontecer, tá? Então, olha só, aqui ele vai, vamos voltar ali, nesse cara, e vamos dar um execute aqui, ó. Pá. Olha lá, ele caiu no ponto do meu verbo post do meu método, né, específico. Então, aqui ele caiu no ADD, certo? O meu input, ele tem dados. Então eu tenho lá, né, o e-mail está em branco, o nome eu tenho e a localização que é, né, com as coordenadas que eu coloquei. Ok. Aí vamos entrar dentro do método com F11. Aí ele vai validar. Se o que eu estou escrevendo aqui for nulo, né, ou em branco, beleza, ok, ele vai me dar um argumento no exception com essa mensagem. Então o e-mail é obrigatório, ok? Se o e-mail é obrigatório, ele já deu exceção. Aonde que ele vai cair agora? No catch, com aquela mensagem que eu coloquei. Ele ainda não criou porque a mensagem vai vir agora. Aí, beleza? Ele fala lá, e-mail obrigatório. Aí o que vai acontecer? Ele vai me retornar lá. Olha só que interessante aqui para mim. Ele me retornou ó, código 400, dizendo que o e-mail é obrigatório. Então, é dessa forma que precisamos sempre montar a API, porque a API precisa me retornar todos esses códigos para mim entender o que de fato está acontecendo na API, se deu certo, se deu errado, ok? Agora vamos ver aqui só uma questão, vamos colocar aqui uma coordenada, né? E também o e-mail para incluir na base, ok? Só um minutinho, eu vou pegar aqui uma coordenada, vamos abrir aqui o Google Maps. Aqui, vamos abrir ele aqui. E aí eu vou colocar aqui que nem eu tô aqui, certo? Eu vou pegar essa coordenada que eu tenho aqui, ó. Aqui nesse cara aqui e vou jogar
nessa coordenada aqui. Certo? E aí eu vou colocar um e-mail qualquer aqui, fernando.abreu@gmail.com. Ok? E aí eu vou dar um execute, ele vai parar lá. Aí se vocês verem aqui, beleza, o e-mail não é o e-mail é obrigatório, mas está preenchido. E aí ele vai inserir na base. Olha só que interessante. Olha só que interessante aqui. Ele deu um erro 500. Vamos ver o porquê que ele deu um erro 500. Com certeza ele deu um erro né, de servidor. Então ele tentou conectar na base e talvez tenha algum erro. Na verdade aqui é porque eu coloquei um parâmetro errado, tá? Esse parâmetro errado é uma chave que o Mongo necessita para adicionar esse tipo de coordenada. Eu coloquei o type point, mas não é o type point. Vamos ver aqui no site do Mongo qual é o type correto, tá? Geolocalização type. Aqui, ó, tem uma chave correta para a gente adicionar. Eu coloquei type, eu simplesmente é o point mesmo. É o point. Só que o point, muito provavelmente, ele é com P maiúsculo. É esse cara aqui. Vamos tentar novamente. Vamos executar. Vou dar um executar aqui para ver o que aconteceu. Voilá, está aqui. Então, quando eu coloquei o e-mail como obrigatório, né? E ele é obrigatório, eu adicionei no meu JSON, né? Aqui que eu coloquei o point e as coordenadas. Aqui está. Cadastrei o posto Alvorada. Ele me retornou o ID que ele gerou lá no banco. Você está vendo? Eu não passei esse ID no corpo, olha só. Não tem o ID. Então ele gerou para mim o ID. Eu retornei o ID junto com o meu objeto criado, né? Com o objeto que eu coloquei, com o código 201. Como manda, né, a etiqueta de APIs, vamos dizer assim. E aqui ele me retornou o código 201 para o meu método post. Ok? Aí vamos testar agora o método get. Esse método get, aqui eu tenho o get por API, né? Por API não, desculpa, por ID. Então aqui neste caso eu pego o meu ID que ele gerou e vou dar um execute. Aí o que acontece aqui? Opa, olha lá, me retornou o JSON correspondente ao meu objeto com o código 200. Ok, está com sucesso, deu certo a minha requisição. E se por acaso eu colocar aqui, né, um outro código aqui ao invés de 3, C0 ali no final, o que vai acontecer? Olha só, código 404, not found, não encontrado. Certo? Vamos ver em execução. Vamos ver em execução esse cara aqui. Aqui, o get é esse aqui, né? Então vamos colocar um break aqui e vamos executar aqui a API. Então ele vai cair no not found porque ele realmente não encontra. Então ele veio aqui, vou dar um F10 aqui. Ele encontrou esse cara? Deu nulo. Então, se deu nulo, o que ele vai retornar? Not found, que é que exatamente aconteceu lá. Olha lá, 404 not found. Caso eu volte o valor correspondente, né, que é o 3, que é o meu ID, vamos passar aqui no F10, ele encontrou, olha lá, o objeto está aqui carregado, como vocês podem ver, e ele transforma esse meu objeto em JSON conforme está aqui, ok? Beleza? Então vamos seguir. Agora vamos mudar o nome de posto Alvorada para posto Progresso. Mas vamos lá, vamos mudar aqui. O que eu preciso, né? Eu vou copiar aqui o JSON que ele me retornou, porque é exatamente isso que a gente vai precisar. Aqui, menos o ID. O ID a gente vai colocar no corpo, no query string. No corpo eu coloco esse cara aqui, menos o ID. O ID eu pego, vou colocar aqui o ID aqui, que vai ficar na query string da chamada, tá? E aqui, ótimo. Aí eu vou mudar esse nome aqui,
para posto progresso. Ok? E vamos mudar também as coordenadas também. Vamos mudar as coordenadas. Vamos colocar o posto progresso mesmo, porque aqui na minha cidade existe o posto progresso, que ele fica aqui, ó. Vamos digitar aqui posto progresso Vila Progresso. Não, Vila Progresso. Bom, vamos colocar posto progresso aqui. Deixa eu ver se ele acha aqui Samuel Martins. Aqui. Aí, ó, eu vou clicar nesse cara, porque aqui o Google me dá as coordenadas dele. Olha só, olha aqui. Eu tenho aqui, Ctrl C. Vou pegar aqui e vou mudar essas coordenadas aqui. Ok? Então, essas são as minhas coordenadas, posto progresso. Então, ele vai, eu mudei as coordenadas e o nome do posto, ok? Vou dar um execute. O que ele fez? Alterou para mim. Então, ele retornou o código para mim 202 com o nome novo e com a localização nova que eu coloquei, com as coordenadas novas, ok? Ótimo. Né? Se eu caso também a mesma coisa que a gente fez no outro, se eu der colocar aqui esse ID que não existe para ele ser alterado, quando eu for executar, o que vai acontecer? Código 404, porque ele não encontra o cara. Né? Então ele não pode alterar esse cara porque ele não existe. E se vocês verem aqui, olha só, deu 202. Tá errado a minha API. Era para retornar 404. Então vamos lá, vamos alterar. Né? Também fiz de propósito. Talvez você está perguntando, pô, tá, ficou 202. Né? Vamos ver o porquê aqui. Aqui é para retornar esse cara aqui. Então vamos lá. Vamos incluir de novo. E Swagger. Vamos pegar. Vamos aqui, ó. Vamos executar esse get. Esse get ele vai me retornar tudo que tiver na base. Né? Como só tem um, ele só vai me retornar aquele JSON. Ok? Depois a gente vai incluir mais um outro. E a gente entende como vai ficar. Aí, esse aqui. Então, vamos tentar aqui. Vamos colocar esse cara. Só que sem o ID desse cara. Aqui eu vou deletar o ID, porque o ID não me serve nesse contexto. Vou colocar um cara aqui que não existe. Vamos executar essa API com o break está lá. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ele encontrou? Ele sabe por que deu esse erro? Porque tem um erro na minha implementação. Tá? A gente vai acertar já. Ele retornou 202, mas está errado. Ok? Então, vamos parar aqui, que eu já parei. E vamos colocar aqui tem um erro na minha implementação que faltou um await aqui, tá? Também no academia.net a gente vai falar muito sobre métodos assíncronos, métodos não assíncronos, e esse método é um método assíncrono, tá? Bem rápido uma explicação sobre isso, tá? Métodos assíncronos são métodos que quando você coloca o await na frente, né, e ele está esperando uma task. Esse método aqui, ele é uma task, como vocês podem ver. Quando ele é uma task, ele processa em módulos diferentes dentro do seu processador. Então, dessa forma, ele não fica na mesma thread do seu processador, ele vai para uma outra de forma assíncrona, né, de forma paralela, ele é executado, tá? Quando você não tem, ele não é uma task e você não usa o await, ele é de forma síncrona, ele processa no mesmo módulo do seu processador, tá? Forma bem simplista, mas a gente vai ter um curso falando só sobre métodos assíncronos e síncronos. Fiquem ligados aí nos próximos cursos do Academia, ok? Então, por causa disso, estava dando aquele erro. Agora, vamos aqui executar novamente a nossa API. Vamos lá. Aqui é /swagger. Depois a gente muda isso aqui para ser
se é o caso. Vamos pegar aqui na API para trazer tudo, mas ele vai trazer um só. O que a gente quer, que é esse cara aqui. Então eu pego esse cara. Por isso que é importante, pessoal, a gente sempre se atentar, né, com esses códigos aqui, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui o nosso objeto, né, a nossa representação de JSON do nosso objeto. Opa, deixa eu só copiar o ID, deixa eu pegar lá no outro método aqui, que é esse método, esse ID, essa referência dele, tá? Vamos colocar o ID aqui e vamos colocar o 0. Agora vai funcionar o que a gente quer. Vamos executar, vamos dar aqui um F10. Olha lá, agora, de fato, ele deu nulo. Eu vou até passar para cá. O código de resposta, lá, agora sim, 404. Ok? Ele não foi encontrado e por isso ele não alterou de acordo com o que eu gostaria que ele alterasse. Ok? Vamos inserir mais um posto de gasolina aqui. Vamos pegar aqui, vamos abrir de novo o Google Maps. Vamos pegar uma coordenada qualquer aqui para a gente colocar como parâmetro aqui. Vamos colocar aqui, eu tenho posto Ipiranga. Temos vários postos em Ipirangas aqui. Eu acho que esse aqui é um pouco mais perto. Eu não sei onde fica. Tá. Beleza. Vamos ver se a gente acha um outro aqui. Posto Ipiranga aqui, acho que é mais perto. Tá? Não vai ficar no range correto que a gente gostaria. Que é esse aqui. Esse é a rota dele, na verdade, as coordenadas, né? Então, como que esse posto chama? Posto Ipiranga. Ok. Então, vamos lá no post. Vamos tentar aqui esse cara. Então, aqui as coordenadas, já vou colocar aqui as coordenadas são estas. O type é point. O nome chama posto Ipiranga. E o e-mail, sei lá, ipiranga@gmail.com. Ok? Aí vamos mandar inserir esse posto novo, beleza? Ok, ele vai inserir e vai me retornar código 201. Pô, deu certo, ó. Então já tem um outro ID para ele, ok? E aí quando eu também for executar esse método de get, ele me retorna, ó lá, já são dois objetos. O posto progresso que eu coloquei primeiro e agora o posto Ipiranga que ele colocou neste momento. Ok? Aí vamos agora colocar aqui o delete, tá? Vamos pegar o ID do posto Ipiranga. Vou pegar esse ID aqui. E da mesma forma, né? Como o outro, eu vou primeiro aqui, eu vou colocar 0, que vai acontecer. Ele vai me retornar 200. De novo, né? A mesma situação lá. Acho que a gente fez alguma coisa de errado. Então aqui, nesse método aqui, lá, também está faltando o await de método assíncrono. Por isso ele não deu o 404, tá? Então vamos executar aqui. Beleza? Salvamos. Vamos executar a API novamente. É bom que, né, nesses casos que a gente pegou, né, vocês também entendem como funciona um pouquinho mais, né, a forma da API, ok? Então vamos tentar aqui trazer todo mundo do banco. Beleza. Vou pegar o ID do posto Ipiranga. Pego o ID do posto Ipiranga. Venho aqui no delete. Vamos só mudar aqui esse cara. Vamos dar um execute. E lá deu 404. Not found. Não encontrado. Ok? Agora vamos colocar o código correto. Aqui eu acho que era um F. Não sei se era um F mesmo. Vamos pegar lá de novo. Era um F mesmo. 23F ao final. F. Vou executar. 200. Quer dizer, então, que ele deletou. Certo?
Então, vamos lá para ver se ele deletou mesmo. Vou executar de novo o meu método get. Vamos ver quantos ele vai retornar. Somente o posto progresso, que inicialmente eu tinha incluído. Ok? Então, o meu delete funcionou. Então, estão vendo a importância desses códigos, né? A importância desses verbos para a comunicação ser mais fluida com a sua aplicação, né? No seu aplicativo, no seu site, enfim. Fica muito mais fluida. É mais fácil tomar decisões. Se retornar tudo 200, eu não sei o que está acontecendo, né? Então aqui vamos incluir de novo aquele posto, ok? Então aquele posto, vamos abrir aqui de novo o Google Maps. O Google Maps, vamos lá pegar aquele posto, ou posto Ipiranga, ou um outro que tenha aqui por perto. Aqui, pode ser esse aqui, alto posto imigrantes. Então eu pego essa coordenada que está aqui, né? Imagine no seu celular, né? Por exemplo, seu celular já te dá, né, a posição do seu GPS, né? Da sua localidade. Você já pode usar, por exemplo, essa API. Se já tiver cadastrado tudo certinho os postos de gasolina, você pode criar um aplicativo onde eu tô, né? Tô aqui no meio do nada. E aí você liga o aplicativo corre perto em 5 quilômetros né, perto de 5 quilômetros, né? Você acha um posto ou não, né? Usando simplesmente uma API, né? Um serviço de API. Então vamos colocar aqui, ó, auto posto imigrantes, o e-mail posto@gmail.com, aqui é point, né? Como a gente viu lá. Então aqui eu vou adicionar e vai adicionar um posto novo na API e tá aqui 201 e o código novo, o ID desse novo posto. Aqui a gente vai dar uma olhada para ver se realmente ele trouxe. Tá lá, são os dois postos. Então eu tenho dois postos cadastrados na minha base de dados, ok? Então eu tenho aqui. Agora eu quero saber, né, dentre desses postos, quais estão mais perto de mim, num raio de 5 km. Era essa a palavra que eu queria falar antes. Um raio de 5 km, ok? Então eu vou pegar aqui né, da onde eu moro aqui, mais ou menos. Então vamos vir aqui um pouquinho para cá. Vamos somente aumentar aqui para mim pegar de fato onde eu moro aqui, que é aqui. Então eu vou pegar essa minha rota aqui. Então esse é, né, vamos aqui nesse cara. Lá naquele meu outro método de proximidade, que é um get, então para mim obter informações. Então a minha latitude é essa e a minha longitude, deixa eu pegar certinho aqui, a minha longitude é essa aqui, certo? E vamos executar para ver o que ele me retorna. Executei, olha só, ele me mostrou aqui, ele me retornou o posto imigrantes e também me retornou o posto progresso, porque são, de certa forma, até perto de onde eu moro, tá? O posto imigrantes, ele me retornou que a distância entre a localidade que eu tenho da minha casa até o posto é de 360 metros. Então, é 360 metros e 80. Bem perto. Né? Então, eu estou perto de um posto. Estou bem perto. E o posto progresso, ele está a quase 2 km aqui. Então, olha só que legal, né? Então ele retornou 200, dizendo que ele encontrou, né, postos perto de mim, num raio de 5 km, e aí aqui está, né, num raio aqui de 2 km o posto progresso, e aqui num raio de, né, 300 km, 360 metros, desculpa, está esse posto imigrantes, ok? Então,
Imagine só, né, voltando lá pro, acho que no segundo vídeo que eu fiz. Imagine se eu tenho esse cálculo aqui dentro do meu aplicativo no meu celular. Né? É muito mais complicado, né, gerir tudo isso. Né? Como que eu vou cadastrar novos postos de gasolina, né, para todo que os meus milhões de usuários acessem, né? Então é muito difícil. Vou mandar uma atualização do aplicativo, tal, mas beleza, mas é muito mais custoso. É muito mais custoso você fazer isso, né? E porque posto pode abrir daqui 15 dias, pode abrir um outro, daqui 15 dias pode fechar um posto, você não sabe. Você tem que mandar sempre atualizações novas de aplicativos. E com uma API não, você só gera a API. E quem são os consumidores vai consumir a informação ou não, né, da API, porque a API está totalmente desacoplada do seu aplicativo, do seu sistema, enfim. Né? De forma muito mais fácil, de forma muito mais prática. Né? Só que a API ela precisa ter, né, como eu mostrei aqui, essa documentação, ela precisa te retornar todos os códigos corretos, os verbos corretos. Né? Então, é dessa forma como a gente monta da melhor maneira possível uma API. Tá? Então, gostaria de mostrar mais uma coisa aqui, né, que desses métodos que estão aqui, aqui está, né, a forma de como a gente fazer. Tem a parte também, né, do versionamento, que é importante também, tá? Vamos fazer um outro teste aqui, que é aqui, ó. Nessa rota que temos aqui, temos, né, API somente, mas não está versionada. Se eu quiser versionar, eu posso fazer assim, ó, v1/GasStation, ok? Quando eu rodar agora a minha API, não mais vai ser API/GasStation, vai ser V1, porque ela está versionada agora, certo? Somente dessa forma eu consigo versionar a API, ok? Mas se eu quiser colocar uma versão 2 desse método get, né, como que eu faço? Também em forma simples. Tem vários modos de fazer, mas o modo mais simples é como, tá? Você pegando aqui, criando, aqui ó, vou criar uma nova controller, tá? Quando eu crio uma nova controller, aqui ó, vou colocar aqui, pode ser também, sei lá, station, não posso colocar o mesmo nome, posso colocar um nome qualquer aqui, vou colocar station, ok? O Visual Studio vai criar para mim, né, a minha controller. Estou só esperando ele criar aqui para mim. Ah lá, criou. Certo? E aí eu vou colocar aqui, ao invés de ser V1, vai ser V2/Gas Station, do mesmo nome que eu tenho aqui. Só que versão 2. Aí só por curiosidade aqui para vocês verem, vamos criar aqui um get mesmo. Vamos criar o get, né? Como eu falei. Vou criar o get. Esse cara aqui é um get. Eu tenho o station aqui e vou criar esse get aqui. Ok? Tem umas referências que eu preciso colocar de versões de controle. Né? Fique ligado, gente, que o Academia tem muito curso que a gente vai colocar. Algumas coisas talvez que vocês não viram aqui, que existem aqui, como injeção de dependência. Isso aqui a gente vai fazer um curso muito legal sobre isso logo mais aí. Fiquem ligados, ok? Então aqui, né, eu tenho que pegar, vou só criar as referências que eu tenho aqui, colocar a controller correta aqui, né? Aqui é o meu gas station, que é o tipo que eu tenho. Beleza, certo? Eu tenho uma versão 2. Se eu quiser mudar esse método, né, colocar um outro get que tem aqui que traga mais coisa, enfim, é só um exemplo, ok? Quando eu rodar essa API agora, vocês vão ver que vão existir duas rotas de get, mas com versões diferentes, ok? Então, na hora que eu abrir aqui esse Swagger, olha lá, né? Eu tenho aqui o V1 Gas Station e tenho o V2 Gas Station. Na verdade é isso aqui, né? Com ID, ó. Eu tenho o V1 Gas Station
e tem o V2 Gas Station, certo? Logicamente, eles vão trazer a mesma informação porque a gente não fez nenhuma mudança, né, de versão em relação a trazer dado, né? Então vamos pegar esse dado aqui, esse posto aqui, vamos colocar no V2 como parâmetro, né? Vamos executar aqui esse cara, executou, vou lá, tá aqui né, funcionando, só que na V2, olha lá. Até é importante também mostrar para vocês, ó, como fica a rota, né? Como eu estou rodando na minha máquina local, ó, API V2 Gas Station barra UID, né? Que é a rota. E se eu pegar exatamente essa rota aqui e colocar no meu browser, olha só, ele vai me trazer aqui também. Tá vendo? Olha só, dessa forma. Entenderam? Questões de versão é dessa forma que funciona. Existem outras formas que dá para passar por query string e assim por diante. Uma outra, né, aqui eu vou mostrar da proximidade para vocês, que é aqui do latitude e longitude. Eu vou colocar qualquer número aqui, qualquer número aqui, qualquer número aqui. Vou dar um execute. Acho que ele vai dar nem vai dar erro talvez. Deu erro porque esses números não existem. Mas olha só, também ó, a rota como fica, né, no HTTP é dessa forma. Ok? API V1 Gas Station proxime, aí query string, ó, que eu estou passando latitude e longitude. Como que se define, né, aqui, ó, como query string? Como se define a rota, né, o ID? Como se define que é no corpo da requisição? Né? Também fica muito explícito isso na controller, que é aqui. Né? Olha só, aqui, ó, from body. From body significa no corpo, né? Para o corpo. No corpo é esse cara. Então, para aquele post, é no corpo da requisição que vai. No get, por ID, na rota, você fala que na rota você tem um ID. Né? Dessa forma. E aqui você entende. Falando que esse ID é da rota, from route. Ok? E o próximo, aqui, que é da proximidade, né? Aqui, ó, a minha rota é proxime, mas a latitude e a longitude vêm por parâmetros na query string como from query. Eles vêm do parâmetro da query. Ok? Então, dessa forma, você consegue configurar, né, da melhor forma possível. Aqui, achei melhor na proximidade não passar por parâmetro na rota. Né? Na rota, no sentido como ID, por exemplo, aqui, né? Na rota barra latitude barra longitude. Não tem sentido. Acho que não fica de forma elegante de ver passando proxime barra latitude barra longitude. Não. Aí você tem que ver o que melhor atende o seu aplicativo, tá? Então dessa forma eu achei melhor passando por query string ou passando por rota. ID totalmente faz sentido passar por rota. Se você não quiser passar por rota, você pode passar por query. É só mudar de rota aqui para query e tirar esse cara daqui, ok? E assim sucessivamente você para os outros métodos também. Desde que os métodos eles têm que ser muito bem explicados, muito bem detalhados o que eles vão fazer, ok? Então tem uma documentação aqui, ó, pode retornar 400, pode retornar 500 e o 201, como sempre, retornou nesse caso no post. Tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui que eu possa explanar para vocês sobre a API. Já falei do versionamento, falei de todos os verbos e dos códigos, né, do que pode acontecer. Já pegamos aqui alguns detalhes da implementação, que é muito importante também. Tá? Bom, aqui na API também, a parte de configuração de quando você cria uma API, ela fica aqui. Tá? E é importante também, uma questão muito importante é esse cara aqui, ó, use cores. O que isso significa, tá? O use cores é para você falar que todas as origens de requisição para a sua API pode ser de qualquer tipo de origem, pode ser de qualquer método, pode ser de qualquer header. Porque se você não tiver esse tipo de coisa configurada, a sua aplicação em Angular, o seu dispositivo que você está desenvolvendo em Android, Ionic e afins, quando bater na API, a API vai dar um erro dizendo que a origem não é reconhecida.
Então, para que se resolva esse tipo de coisa, é com o CORS, usando essa configuração, porque aqui você permite qualquer tipo de header, cabeçalho, qualquer tipo de método e qualquer tipo de origem. Então, qualquer origem que bater na sua API, você permite. Agora, se você não quer que se você quer somente que uma origem bata somente o meu site www. alguma coisa, faça aqui. Você põe assim com as origens e você configura as origens aqui por parâmetro string, ó. Então eu quero somente que esse cara aqui, teste.com.br, acesse a minha API, certo? Então, e outras, né? Se você quer mais algum, você pode colocar. É uma array de string aqui, né? Então você pode também fazer com que a sua API seja somente executada com determinada origem. Aqui eu coloquei como todo mundo porque é um serviço que eu posso ter na internet onde todo mundo pode acessar, ok? Também métodos, também posso colocar com métodos, tipo, quais métodos eu quero, né? Tipo, poxa, eu quero só método get que seja executado, eu quero somente métodos post e assim por diante, né? Eu posso tirar, né? Não deixar que os meus métodos post sejam executados e assim por diante. Mas isso é tudo de acordo com o seu desenvolvimento, de como você quer mostrar essa API, né, para os seus aplicativos e afins. Pode ser que você quer fazer uma API somente o seu site acessar, ok? Né? Nesse caso, para mim, estou acessando todo mundo. Isso é uma dica muito importante para vocês, porque se vocês montarem uma API do zero e colocar no aplicativo, vai dar esse erro do CORS. Né? Então isso aqui é muito importante quando vocês forem montar uma API nova, ok? Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero de verdade que esses módulos, né, sejam realmente de grande valia para vocês, né, pelo investimento de vocês, que vocês colocaram e acreditaram no nosso curso, acreditaram na nossa plataforma, que realmente seja de bom proveito para vocês, no profissional de vocês, para você que está estudando, para você que está querendo aprender sobre API, como desenvolver uma API. Aqui está um exemplo de como utilizar uma API, né? Como eu disse, vou deixar no link da descrição do curso o link da onde está essa API para vocês baixarem e estudarem, tá? E espero realmente que tenha tirado algumas dúvidas de vocês, que tenham também aprendido sobre esses conceitos que são muito importantes na API, né? O código de retorno, os verbos das APIs, né? Os verbos de post, get, put, delete, né? São muito importantes para saber como a gente, nós como os consumidores de API temos que usar a API, né? E também as questões de nomenclatura de rota, não colocar os acrônimos novo produto, não, mas sim pelo verbo. Isso é de extrema importância para você sim fazer uma API com uma API bem documentada, uma API que não vai ter nenhum tipo de problema em relação a isso, né? Talvez tenha problemas em relação ao desenvolvimento, né, como estava aqui, a gente tinha um problema de escrita no código aqui, que estava faltando o await, enfim, mas isso é detalhe, né? O desenvolvimento de como fazer uma API bem documentada, usando o Swagger como a gente usou aqui, porque assim, dessa forma a gente consegue mostrar, né, para os aplicativos e assim por diante, como você tem que fazer a requisição. Neste módulo a gente não colocou a autenticação, mas futuros cursos a gente vai falar somente sobre autenticação, porque vale um curso inteiro praticamente, com alguns módulos e, né, com algumas horas, somente falando de autenticação. É muito importante também que a sua API seja autenticada, ok? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham realmente o investimento de vocês tenha valido a pena. Fica aqui o meu grande abraço para vocês e até a próxima.